Boa noite, Vinícius. A gente está aqui para apresentar o nosso trabalho final, né, do aplicativo, o FEMIS. Vou estar apresentando a galera aí, que é o Fernando, o Ian, eu, a Naara e o Minante. Bom, a nossa motivação para criar o aplicativo foi criar um software que a gente pudesse ser aplicado de forma real no mercado, onde ele podia ser comercializado e replicado e adaptado para cada tipo de estabelecimento com as suas características. A gente vai mostrar a expectativa que a gente teve contra a realidade que a gente montou. A principal diferença foi dá para ser mostrado pelo banco de dados. Antes a gente tinha uma ideia geral sobre o aplicativo serviria para controlar todos os, os passos dentro do restaurante, mas a gente pensou melhor e focou somente nos pedidos, já que a parte de, como pode ver no banco, de controle de estoque e esse tipo de coisa não se encaixaria no propósito do aplicativo e sim mais para uma coisa externa. Bom, vou falar agora sobre os nossos problemas na execução do trabalho. Inicialmente, a gente queria fazer em Angular, porém, a gente não seria o ideal, porque o desafio mesmo no TCD seria fazer um aplicativo mobile. Então, a gente mudou para React. Em React, a gente teve problema na execução do Roles Guard, que seria a permissão de cada usuário no aplicativo. Bom, aqui está a contribuição de cada um no Git, né, tanto no front quanto no back, e a quantidade de commits. Ó, Agora a gente vai passar para os detalhes, né, da implementação e a execução do app. Falando um pouquinho agora sobre os detalhes da implementação, vou compartilhar a tela aqui e falar um pouquinho sobre o front-end, como é que a gente fez. Bom, aqui a gente fez cada tela nessa página de screen, e aí cada componente de todas as telas, por exemplo, o botão, todos os inputs, todos selects que a gente, todos os botões mesmo que tinha no aplicativo, funcionalidade, listas, a gente procurou colocar tudo dentro de componentes, criar tipo componentes, igual aqui tem o botão em círculo, a gente tem vários tipo, componentes para ficar mais fácil, porque a página em si fica bem mais limpa, porque literalmente a gente só chama o componente e passa para ele os parâmetros que precisa e também fica de forma bem mais escalável. Falando um pouquinho da questão de rota, a gente implementou aqui o API Route, que aí tem as rotas que são necessárias, e aí aqui a gente tem o index, que simplesmente chama o router, e vale a pena falar um pouquinho sobre o Navigator aqui. A gente passa para ele quais parâmetros que vai precisar ser encaminhados para cada tela na hora que for fazer a rota. E basicamente é isso, de forma bem escalável, fazendo com essa questão de componentes aqui separados, por conta que dá mais clareza ao código e fica mais fácil também de qualquer pessoa que pegar esse código da manutenção, qualquer pessoa pegar e implementar mais coisas, né, nele. Agora o Ian vai falar um pouquinho mais sobre o back-end. Bom, vou explicar um pouco sobre como a gente implementou o back-end e entrar um pouco também sobre padrões de projeto, algumas coisas que eu usei para fazer o back-end. Vou apresentar minha tela aqui. Bom, passando aqui para o código do back-end, eu resolvi usar um framework que a gente já utiliza lá no local onde a gente trabalha, que é o Nest.js. Esse aqui, ó. Só um instante. Aqui. Bom, eu preferi usar ele mais por familiaridade mesmo e por ele ser bem documentadinho. Você consegue encontrar bastante coisa aqui nele.
desde, sei lá, como iniciar o projeto, a usar integrações com o ORM, módulos de autenticação, como usar JWT, entre outros. Aqui ele te dá algumas boas práticas, tipo, como implementar um controller, eles exemplificam aqui um provider, essas coisas, e acaba que ele é bem detalhadinho. Passando aqui para o código, explicando um pouco, eu fiz meio que essa organização de pastas de módulos, onde em cada módulo eu guardo uma parte que eu considerei significante para a aplicação. O primeiro módulo aqui é o módulo de auth. O módulo de auth ele é composto pelo controller, onde a gente tem o login. Alguns casos de sucesso e casos de fracasso aqui no login foi que eu tentei implementar alguns guards e algumas validações JWT. Não consegui entrar muito a fundo nisso, acabou que, acho que com o tempo também não consegui desenvolver bastante, mas alguns tokens funcionou, alguns guards, no caso, acabaram funcionando. Por exemplo, esse do Bearer Auth Guard, ele basicamente verifica se o usuário tem um token JWT ou não, e isso é válido para logar. Outras coisas, passando aqui para o módulo de user, que ele meio que está amarrado com o módulo de auth, foi na hora da inserção do user. Eu implementei aqui no User Service um sistema de criptografia próprio lá não próprio, mas recomendado pelo NERSC. Não vou ter o link ali agora, mas depois, se quiser, eu solto o link aí, você dá uma olhada, Vinição. Mas é bem interessante. Você tem um módulo, um iCreep, quer ver? Isso aqui, ó, que eu implementei, onde ele chega, basicamente, ele chega à senha, aí ele usa esse getSalt, que ele gera uma string, um hash aleatório, baseado em cima da sua senha, e criptografa ela. Aí, para você salvar no banco, é necessário salvar só essa senha, no caso, só esse hash que ele gerou para você. Aí depois você consegue, usando essa outra função aqui, pegar esse hash que está no banco e comparar se é um hash válido, se o usuário pode logar ou não. Isso eu achei bem interessante. Uma parada que eu nunca tinha feito ainda, e achei interessante aprender para aplicar no web. Esse aqui é o módulo de skip auth, é o decorator, quer dizer, de skip auth, ele casa lá com o negócio de autenticação. Basicamente, onde eu importo esse decorator, eu consigo logar sem precisar desse token JWT. Aqui no como eu tenho as configurações do projeto, meio que o ponto .env do projeto, onde eu passo as configurações. O banco eu instanciei só um instante, deixa eu abrir. O banco eu instanciei esse MariaDB, que é o banco que eu tenho muita familiaridade. Estou mostrando a senha do meu banco, né? Mas você não vai lembrar aqui a atenção. Então, eu instanciei esse MariaDB, usei uma ORM chamada TypeORM. Nela eu consigo fazer todo o funcionamento do meu banco. É como se fosse um GitHub para o pessoal que usa banco de dados. Eu consigo, por exemplo, criar essas branches, que seria ramificações do banco. E a cada uma dessas ramificações como se cada parte fosse construindo um pedaço do banco. Por exemplo, aqui foi quando eu terminei as minhas tabelas de usuário, aqui é de produto, e as tabelas de estação, que seria onde ficam os produtos. Ele relacionaria produtos com pedidos e usuário. Eu consigo também meio que popular esse banco, e populando nele, que é esse exemplo aqui que a gente usou. Eu coloco logo nos produtos, porque como os meninos já comentaram, a gente usava uma ia ter perfis diferentes no nosso aplicativo. Mas, com o tempo, a gente não conseguiu desenvolver isso, então acabou que a gente desenvolveu o seu perfil de usuário. Então, toda a parte do produto
realmente que a gente bota no menu, eu pulei direto no banco. E o legal disso aí é que, por exemplo, cada pessoa que pega isso e pega essa branch, sei lá, o commit que eu tô e roda, ele tem cópia exata do mesmo banco que eu gerei aqui na minha máquina. Isso é muito bom, porque cada um consegue passar seu ambiente de desenvolvimento e consegue usar para poder fazer desenvolver seu trabalho, sabe? E aí acaba que cada uma das pessoas que estão no projeto sempre tem o mesmo versionamento daquele banco. Isso é bem interessante. Passando um pouco mais rápido aqui, nos outros módulos, eu tenho aqui o módulo de produto. Aqui eu tenho o controller dele, onde eu vou fazer uma requisição HTTP para poder fazer um insert no banco. Basicamente, ele chama no controller que eu tenho os decorators de post, get e se eu preciso ou não passar algum parâmetro, por exemplo. Aqui ele pega o ID pelo @params, que é meio que ele vai pegar da rota, eu vou passar o ID na rota, eu vou pegar. E para poder fazer o insert do produto, eu criei esse DTO, que é o Data Transfer Object, que é meio que um padrão que as pessoas usam em aplicações JavaScript. Não sei se usam em outras, mas provavelmente deve usar alguma coisa parecida. Mas sou meio leigo fora de outras linguagens. Mas, enfim, a ideia dele é meio que você validar o que chega no seu endpoint, na sua rota. Por exemplo, para criar um produto, eu preciso passar um nome, uma descrição e um preço. Aí eu tenho esses decorators dizendo que esse nome ele tem que ser string, ele não pode ser nulo, a descrição ela pode ser opcional e tem que ser string, e o preço ele tem que ser tipo number e não pode ser nulo. E aqui a URL da imagem, ela tem que ser tipo string e não pode ser nula. Qualquer um desses dados que ele passar diferente, acaba que o meu DTO barra e acaba tomando, a pessoa que tenta consumir essa rota acaba tomando um bad request, um status code 400. E isso acaba que a gente consegue controlar exatamente o que cada endpoint vai receber. Isso é bem interessante de se usar. Passando aqui por service, ele seria onde fica meio que guardado a regra de negócio da aplicação, que a gente tem o create, onde ele realmente vai receber os dados do controller e vai dar um insert no banco. E a gente tem aqui o find all e o find by ID, que seria algo para buscar o produto pelo ID. Um bem legal que eu fiz aqui, deixa eu só ver se eu encontro, foi esse aqui, ó. Eu fiz para cada solicitação, a solicitação seria tipo, no banco, ela que faz a amarração entre cliente, produto e quantidade de pedidos que o cliente está fazendo. Aí eu fiz um find by filter aqui, meio que o cliente conseguiria filtrar, não necessariamente o cliente, eu acho que seria mais para casa de administrador ou garçom, né, no exemplo que é o que a gente queria desenvolver. Ele conseguiria filtrar por várias coisas, por exemplo, nome, número da mesa, o tipo da solicitação, se ela está pendente, não, na verdade, esse tipo da solicitação, se ele é para comer no local, para retirar, ou para delivery, no caso, entrega. O status do pagamento, se ele está pendente, cancelado ou concluído. O status da solicitação, se aquela solicitação ainda está pendente, se ela está a caminho, no caso, se for deliver, ou se ela já está pronta. Consigo também pesquisar pelo ID do customer, no caso, quem fez aquele pedido. Eu acho que é interessante, para você ter ali um controle de pessoas das pessoas que estão fazendo pedidos no seu restaurante, e consigo pesquisar pelos produtos. Acho também interessante você ter isso, até por questões de métrica. Você consegue ver qual produto está saindo mais ou está saindo menos na sua aplicação. E acho que eu tinha para falar do back-end é isso. Tem muito mais coisa aqui que daria para falar, mas acho que já dá para
ter uma noção de como que foi implementar o back-end. E meio que é isso mesmo. Vou passar aí para os meus colegas de grupo para eles continuarem aí. Bom, agora eu vou mostrar um pouco o aplicativo e vou falar alguns casos que teve de sucesso e de falha e dificuldade também, só comentar alguns a mais que a gente teve. Bom, um caso legal que eu achei, tipo, a questão de sucesso e falha, quando eu fui implementar o Stack Navigator e o Tab Navigator, eu não consegui implementar os dois juntos. Então, acabou que teve que implementar, eu implementei só o Stack Navigator, e aí eu criei aquele componente que eu disse que estava criando separado, eu criei um Tab Navigator como se fosse, como se fosse a própria que vem dele já do Tab Navigator, só que eu não consegui implementar ele e o Stack. Então, eu implementei só o Stack, usando o padrão que já tem, eu importei o Stack, e aí eu implementei o Tab Navigator. E teve outra questão que em questão de desempenho ajuda bastante, a questão de usar as imagens com URL e não carregar a imagem, porque senão ia pesar o banco, ia ficar mais complicado. Então, as imagens, elas são carregadas por URL, o que facilita bem mais. E aí no banco a gente só salva a URL da imagem, e aí tem a questão também do drop-down, que eu tive dificuldade e não consegui implementar o drop-down que a gente faria para colocar a forma de pagamento, mas eu não consegui implementar, vi algumas documentações, tentei de algumas formas diferentes, mas não consegui. Bom, agora eu vou mostrar aqui o aplicativo mesmo, se eu tentar entrar aqui com qualquer usuário, ele não vai dar certo, se eu colocar alguma coisa aqui, colocar alguma senha, ele não vai deixar entrar. Aí eu vou criar aqui então o usuário para a gente acessar. Vou criar aqui o usuário Vinícius. Vou colocar aqui Vinícius Fonseca. O e-mail vinicius@hotmail.com. Colocar seu telefone, eu vou colocar o meu telefone aqui só para facilitar. Vou colocar o endereço aqui, vou colocar qualquer endereço aqui, vou colocar um CPF também aleatório. E eu vou colocar uma senha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou criar aqui o usuário. A partir disso, então, eu já consigo logar com esse usuário, vinicius@hotmail.com. E a senha 1, 2, 3, 4, 5. Bom, aqui já está no menu de pedidos. Como eu disse, a implementação aqui do Tab Navigator foi feita na mão. Se eu clico aqui em perfil, eu consigo editar os meus dados, como o telefone, o nome, o e-mail, o endereço, se precisar alterar. Bom, e aqui eu venho no menu, por exemplo, eu vou pedir um x-salada. Aí eu vou colocar a quantidade aqui, posso colocar quantas eu quiser, ela não vem menos que 1, vou colocar quero um x-salada e vou pedir para tirar alface. Vou adicionar o carrinho, ele me mostra aqui o meu endereço, me mostra a quantidade ali do lado, um x-salada, e pedir para tirar o alface. Caso eu queira adicionar outra coisa, eu vou continuar comprando, mas aqui, para ir um pouco mais rápido, eu vou confirmar o pedido. Aí ele vai me dar a opção de se eu quero ir para o menu ou acompanhar o pedido. Se eu colocar em acompanhar o pedido, ele vai aparecer aqui, que eu tenho um x-salada em andamento e colocar o valor do pedido. Se eu ir no menu, por exemplo, e quiser ver um pedido que eu estou fazendo para ver o status, posso só clicar aqui em pedido e ele vai estar ali novamente o x-salada e está também em andamento. E o nosso aplicativo foi isso que a gente conseguiu fazer nesse espaço de tempo. Faltou algumas coisas, como eu disse, o drop-down do pagamento era uma coisa que a gente queria realmente ter feito. A questão de a gente colocar, a gente até criou as telas do admin, que ele vai inserir, a gente tem essas telas criadas, porém, a gente não conseguiu implementar
de forma que a pessoa conseguisse ter a permissão no mesmo aplicativo, o admin e o usuário. Então, a gente, no produto mínimo viável, a gente fez esse aplicativo que o usuário iria navegar. E esse foi o nosso trabalho final da disciplina de BDM. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui.